O supervisor também é líder de uma célula? Ele não é líder de uma das células que existem na sua igreja, mas ele é líder de uma célula que é composta pelos líderes de célula que ele supervisiona. Se um supervisor tem 4 células na sua supervisão, ele tem 4 líderes e mais as bases dessas células. Digamos que cada célula tem 4 pessoas na base. Então ele vai ter aí 16 pessoas. Esta é a célula do supervisor. E ele deve fazer um trabalho com esta célula muito parecido com o trabalho que o líder de célula faz com a célula dele lá na ponta. E infelizmente muitos supervisores não têm essa compreensão. Observando o trabalho da visão celular nas igrejas onde já trabalhei com esta visão, eu percebi que muitos supervisores acabam se tornando um office boy da coordenadoria de células. Ele acaba sendo apenas uma pessoa que entrega relatório, busca relatório, faz reuniões, entrega listas, recebe dinheiro, organiza eventos. O supervisor acaba perdendo a essência do trabalho na visão celular. E lembrando, quando eu estou falando aqui de supervisor, pode ser que na sua igreja não tenha toda essa estrutura de ter líder de célula, supervisor, pastor de rede, coordenador de células, pastor da igreja. Às vezes você está numa igreja menor, até o próprio pastor titular, que é o supervisor das células, ou coordenador, seja lá qual a nomenclatura que você usa. O importante é saber que a pessoa que está acima dos líderes de célula, a pessoa que está coordenando os líderes de célula, ela não pode perder a essência da visão celular. Se você não está mais liderando uma célula, ou não consegue liderar uma célula, porque você está coordenando o trabalho de célula, seja em qualquer nível, seja como supervisor, seja como pastor de rede, ou seja como coordenador, ou até como pastor da igreja, você precisa manter a essência da visão queimando no seu coração e praticá-la semanalmente, para que você possa estar no ritmo dos líderes da célula. Porque nós sabemos que a célula é um corpo em movimento, é trabalhar o tempo todo, é trabalhar na rua, é encontrar com as pessoas, é um trabalho vivo, é um trabalho de rua, é um trabalho de corpo, é um trabalho de relacionamento. E aí o que acontece? Às vezes aquela pessoa que está acima dos líderes, ela não tem uma célula para liderar. Então ela não sai para evangelizar, ela não faz visita, ela não faz discipulado, ela não tá na rua, ela não tá nas casas, ela não tá organizando célula, ela não tá organizando lanche, ela não tá batizando, ela não tá visitando, ela não tá expulsando o demônio, ela não tá indo na casa dos doentes. Ela é uma pessoa que fica dentro da igreja ou dentro de casa, fazendo a parte burocrática da visão, que também é importante. Mas aí acaba que ela só tem uma ótica burocrática do trabalho. E ela acaba atrapalhando até o líder da célula que está lá na ponta fazendo um trabalho de rua. Nós precisamos atentar para isso. Então, a minha sugestão aqui, qual é? Para que o supervisor, ou essa pessoa que está acima, não perca essa essência, ele deve trabalhar com a sua liderança como se ela também fosse uma célula. Ele precisa trabalhar com essa liderança fazendo um trabalho de campo, não apenas um trabalho administrativo. Ele precisa ter um encontro semanal com essa galera, ele precisa visitar cada uma dessas pessoas fazendo um trabalho de formiguinha, um trabalho de campo, um trabalho pessoal, ele precisa fazer momentos de comunhão, momentos de discipulado, ele precisa se esforçar para manter a essência da visão. Sabe o que acontece? É que o surgimento de uma supervisão, como é que é, né? O cara vai lá, multiplica uma célula, multiplica 2, multiplica 3 ou 4, enfim, e aí aquele líder de célula multiplicador, porque ele foi multiplicando, ele se torna um supervisor. Mas aí da feita que ele se torna um supervisor, ele não lidera mais célula, até ele não consegue mais liderar porque fica difícil mesmo. Só que aí ele perde aquela essência que ele tinha
quando ele era um líder multiplicador, que ele estava lá na ponta ganhando almas, gerando discípulos, treinando líderes, e aí ele vai ficando apático, ele vai ficando vagaroso, ele vai ficando muito burocrático, e ele perde todas as características que transformaram ele num supervisor, que fizeram ele chegar a ser um supervisor. E aí ali na supervisão dele está surgindo um outro líder que está queimando, que está voando, que está doido para ganhar alma, que vive na rua, que vive fazendo um trabalho prático. E aí esse supervisor, esse coordenador, esse pastor que está ali acima, ele acaba até às vezes atrapalhando. Essa que é a verdade, já vi isso acontecer. E acho que até eu já fiz isso. Ele acaba sendo uma pessoa que acaba atrapalhando o trabalho daquele líder que está lá na ponta. Porque aí se reúne um monte de supervisores numa sala, um monte de pastores, que faz tempo que eles não fazem o que os líderes de célula estão fazendo, e naquela reunião, naquela sala, são eles que decidem as coisas, o processo, os eventos, as campanhas, as coisas que os líderes de célula vão fazer, que é a galera que está lá no campo. Então, essas pessoas que estão na liderança acima do líder de célula, seja supervisor, seja pastor de rede, seja coordenador, ele precisa encontrar um meio de manter a prática da visão, de manter a essência da visão. Ele precisa estar fazendo um trabalho prático, um trabalho que envolva encontrar-se com pessoas, um trabalho que envolva não ficar só na igreja, um trabalho que envolva não somente reunir, um trabalho que envolva não somente ficar conversando pelo WhatsApp. Ele precisa ir para a rua, ele precisa ir para o campo, ele precisa liderar esta célula, que é a célula de líderes que ele tem, e ele precisa fazer um trabalho prático estando nas células da supervisão deles. Ele precisa estar na rua, estar nas casas, estar no meio do povo, estar interagindo, porque é isso que vai manter a essência que fez ele se tornar um supervisor viva. Senão ele vai se tornar apenas um organizador, um secretário, um office boy, um administrador, qualquer outra coisa que ao invés de ajudar, vai atrapalhar o trabalho dos líderes que estão fazendo um trabalho prático. E tudo isso vai acabar atrapalhando o trabalho da visão celular nesta igreja. Por quê? O pastor que está lá em cima, ou a igreja, tem um projeto, tem um evento, tem uma campanha evangelística, né? Tem um alvo para aquele mês de batismo, de evangelismo. E aí isso é compartilhado do pastor titular para o pastor de rede, ou do pastor de rede para os supervisores. E é ele que tem que injetar isso nos líderes. É ele que tem que levar isso na reunião de líderes. É ele que tem que fazer isso acontecer dentro da supervisão. Só que aí ele já é esse cara que não tem mais essa intenção, não tem mais essa velocidade, não tem mais essa essência. Aí toda aquela energia que o pastor pensou, planejou, construiu, que ele pegou uma visão no treinamento, ele passa para o supervisor, e aí isso trava ali na supervisão, porque o supervisor não consegue transmitir isso para o líder de célula do jeito que tem que transmitir. Ele não consegue transmitir a paixão, a energia, ele não consegue executar isso na prática como isso precisa ser executado, porque o supervisor, ele é a mola propulsora da visão. Ele é o link entre a igreja e a célula, entre o pastor da igreja, entre a pessoa que está ali pastoreando todos, e o líder que está lá na ponta, que está na rua, que está alcançando as novas pessoas. Se eu não tiver um supervisor que tem essa compreensão da rua, da igreja, do trabalho, da célula, da casa, do templo, um supervisor que está com a essência, que está queimando, que está voando, as coisas vão empacar justamente no supervisor. Então, se você está coordenando um trabalho de células numa igreja, tem uma equipe de supervisores, uma equipe de líderes, ou se você é um supervisor de células, você precisa ligar esse botão, você precisa acender essa luz. Você não pode se tornar apenas uma pessoa que faz um trabalho administrativo, um trabalho de gestão, que é importante e você deve fazer, mas não deve ser o seu único trabalho. Você deve fazer um trabalho de campo, um trabalho de célula. Ah, mas eu não posso liderar uma célula porque eu tenho 5, 6 células para cuidar porque eu sou supervisor. Então transforme a sua liderança, o seu líder e as bases das células onde você está na sua célula e faça um trabalho de campo
com eles. Não seja apenas uma pessoa que reúne, uma pessoa que gere, mas seja uma pessoa que lidera, uma pessoa que discipula, uma pessoa que faz um trabalho vivo, um trabalho em movimento com esta célula que são os seus líderes e as bases da supervisão que você está. Com tudo isso, eu estou querendo dizer o seguinte: quanto mais você sobe de cargo dentro da visão celular, mais risco você tem de perder a essência da visão, que está lá no chão, que está lá no primeiro cargo que você pega quando você entra para a base de uma célula, ou até quando você chega numa célula. É ali que você vive essa força da célula, essa realidade da célula, de buscar pessoas, de ir nas casas, de visitar, de sair para a rua para evangelizar. Você tem que manter esta essência lá do primeiro cargo que você tem, lá da ponta da célula, aqui em cima onde você está hoje, seja um pastor de rede, seja o pastor da igreja ou seja o supervisor. Todas as pessoas, em todos os níveis envolvidas na visão, precisam estar nessa essência da rua, nessa essência do campo, nessa essência do movimento. Senão, essas pessoas que estão acima, supervisor, coordenador, pastor de rede, pastor da igreja, vão se tornar um monte de gente que acaba criando um monte de burocracia para atrapalhar o trabalho do líder de célula que está lá na ponta realmente fazendo o trabalho na rua. Menos burocracia, mais essência, vamos para a rua, vamos para cima, vamos ganhar almas, vamos gerar discípulos e treinar líderes.